Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou. Ô glória, paz do Senhor, mais uma vez de volta nesse podcast Palavra Diferente, um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. Estamos aqui no quinto episódio, né, com um convidado especial, um homem de Deus, pastor, cantor, poeta de Jesus, presidente de ministério, um homem que Deus dotou de muitos talentos, de muitos dons para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é uma alegria muito grande, uma honra receber aqui hoje no estúdio, né, nesse podcast, o pastor Silvan Santos, né? Um homem de Deus que está aqui conosco e atendeu o nosso convite. Olha, fique até o final, não saia daí e aproveita, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação do nosso trabalho, do nosso conteúdo, curte bastante e vem com a gente nesse podcast, porque Deus vai falar o seu coração através da vida, a história de vida, a experiência de vida, o testemunho de vida aqui do pastor Silvan Santos. Então é com o senhor, pastor. Olá, apóstola Lília, a todos os nossos queridos que assistam ligados aqui no podcast Palavra Diferente. É um prazer imenso poder estar vivendo esse momento aqui com todos vocês, poder compartilhar um pouco das experiências de vida que eu tenho vivido e dizer que o felizardo aqui, o privilegiado sou eu de poder estar participando com você desse momento. Ô, glória, eu tô assim, até um pouco emocionada, viu, pastor? Confesso. Por quê? Toma um pouquinho de água aí. Eu tomar um pouquinho de água é bom, né? Emocionada porque, assim, a gente já ouve falar há muito tempo do seu ministério, do seu chamado, né? Os louvores maravilhosos, né? Inspirados mesmo pelo Espírito Santo do Senhor. E então, assim, e saber que a gente está aqui agora com uma pessoa que tem 33 anos, é isso? Vai completar 34 anos agora de ministério. 34 anos de ministério. Porque, assim, muitos têm o chamado, muitos têm o ministério, desenvolvem o ministério, mas permanecer nesse chamado, nesse ministério, é uma honra, não é verdade? Com certeza. Eu vejo o ministério como uma responsabilidade, como um chamado. Então, se estamos até agora de pé, primeiro porque somos úteis, Deus vê uma utilidade em nós, e também a permanência, né? A vida de vigilância, uma reciclagem contínua. Eu costumo dizer que a nossa vida, para dar certo, ela tem que cada dia ter uma reciclagem. Porque os pratos, as oportunidades de você sair do plano, do trilho, do plano de Deus são constantes. Mas quando você tem não só uma promessa, mas uma aliança com Deus e permanece nessa aliança, aí você pode se preparar para contar muitas histórias. E eu tenho contado história até hoje, para a glória de Deus. Né? Muitas histórias. E falar em história, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho já que é uma história de vida, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história da sua infância, né? Como foi a sua infância, que o senhor trouxesse algo para a gente. Tá. A minha infância ela foi um tanto conturbada. Eu sou filho único, né, da minha mãe e meu pai. Tive mais 3 irmãos, mas foi depois do segundo casamento que minha mãe teve. Mas uma vida muito complicada. Minha mãe casou-se com um paraibano muito complicado. Não gostava de mim, mesmo com criança. Paraibano sangue quente, né? Mas não era por causa do estado, era a forma que também ele foi criado. Depois, no decorrer da vida, eu fui descobrindo que a forma que ele também foi criado, ele transferiu essa vida para dentro da casa dele. Então, hoje eu entendo que tudo era um plano do diabo para tentar nos tirar do foco, porque Satanás ele vê os pacotes de Deus em sua direção. Isso explica porque toda bênção ela é precedida de uma guerra, né? Para que quando a bênção chegar,
encontre você fora do lugar da bênção, para que ela não alcance você. Então eu via isso, hoje eu percebo que na vida do meu padrasto, ele era um instrumento para tentar me tirar a vida, tentar tirar a paz, para que pudesse estragar o plano de Deus. Mas eu sou filho de uma mulher do círculo de oração, Amém. da igreja, e minha mãezinha, o tempo todo na presença de Deus, e Deus ouviu essas orações. E se for contar do começo, na verdade, eu ainda adolescente, ela foi para a igreja, nos levou, mas antes disso, a minha avó teve que me levar para a casa dela. Eu fui criado mais com minha avó do que propriamente com minha mãe, porque ficou insustentável a vida em casa. Quando eu tornei-me adolescente, eu fui morar nas ruas, foi daí então que surgiu aquela canção Minha de Rua, que não é apenas uma poesia, mas é uma vivência, né? Uma experiência de vida. E eu aceitei Jesus com 19 anos, mas até lá eu já tinha feito muita coisa errada, porque fui para o mundo, e quando você não tem superior e vai para o mundo, você se torna escravo, e o escravo, ele não se domina, e você acaba fazendo muitas coisas erradas. Graças a Deus não foi nada do crime, mas eu digo de vida, de farras, de bebida, de dança, de mulherada, de noitadas indiferentes, serestas, era isso que eu vivia. Mas a misericórdia de Deus me atingiu, ainda com 19 anos, eu voltei para a igreja, e desde lá eu tenho contado muitas bênçãos na presença do Senhor. Desde lá está aí firme, né, Firme, pastor? firme. E a questão da música, quando o senhor estava no mundo, o senhor já cantava? Eu era seresteiro. Seresteiro? Eu cantava na noite, né? Eu comecei com uma dupla com um amigo meu, nós cantávamos música sertaneja naquela época, era música na época as duplas de sucesso era Mato Grosso e Matias, era João Mineiro e Marciana, Teodoro e Sampaio, e então eu cantava, quando surgiu o Zezé de Camargo e Luciano, mas minha voz era mais o sertanejo raiz, né? Apesar de ser novinho, mas já cantava com aquele tom mais grave, e foi daí, né, quando eu aceitei Jesus, com um dia apenas de crente, na mesma noite eu transformei uma música que eu tinha, eu a transformei em um hino, e aí de lá para cá Deus foi dando canções, e graças a Deus, hoje boa parte, por que não dizer o Brasil, e boa parte da Europa e também de países da África, Japão, Estados Unidos, já canta conosco para a glória do Senhor Jesus. Bem, assim, então além de cantor, compositor também, né? Também. Mas esse dom, ele se desenvolveu mais quando o senhor estava na presença de Deus. Sim. Deus foi dando aí a inspiração, né? A inspiração, foi isso mesmo. Eu acho, com certeza viria naturalmente, se porventura eu não tivesse aceitado Jesus, vivendo uma vida lá fora, talvez eu também seria um compositor de músicas, né, seculares, mas é o que eu costumo dizer, Jesus chegou primeiro. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Graças né? a Deus. Tem sido benção. E como é que foi assim a questão do ministério? Assim, é porque o senhor canta, o senhor compõe, o senhor também pastoreia e preside. Como é que é conciliar tudo isso? Não é fácil. Porém, quando E tem a família também. Quando é de Deus, né, tudo se encaixa, né? Eu lembro-me, quando eu morava ainda lá no estado do Maranhão, tinha um velhinho que era meu vizinho, pastor Moura. E ele não tinha água na casa dele, porque na época não tinha água encanada naquele bairro. Mas na minha casa tinha uma bomba, tinha um poço artesiano, e ele me acordava cedo para poder buscar água lá no balde, colocar na cabeça e levar para casa. E ele, toda vez que eu acordava, eu podia estar morto de sono, ele não estava nem aí. Ele batia na porta, que era para ligar a bomba para ele. Resolvi colocar a bomba do lado de fora, para ele mesmo ligar, mas mesmo assim, ele me acordava. E todas as vezes que ele ia lá na minha casa, ele dizia, você será um pastor. Olha. Você vai ser um pastor, você vai cantar, mas também você vai pastorear. E eu dizia, mas eu acho que esse velho está caducando. Eu não quero ser pastor. E eu descobri que quanto menos você quer, mais Deus chama você, né? Então, passou-se uns tempos, eu lembro que Deus foi acelerando mais essas profecias, essas palavras que Deus um dia me fazia um pastor de igreja, e aconteceu que em 2002 nós abrimos a nossa igreja aqui no Veiga Jardim, e já está aí o quê? 2002 já está com 22 anos, né? 22. Eu pastorei 4 anos, aí pedi à convenção que mandasse um pastor, e fiquei 8 anos sem pastorear. Foi quando novamente Deus me chamou novamente, eu fui para Niquelândia, no estado de Goiás, aqui no Goiás, pastorei 5 anos, aí de lá retornei em 2019, em março de 2019 estamos
na mesma igreja que abrimos desde 2019, até agora. Tem muito tempo, né? Já tem. É um ministério realmente consolidado mesmo, né? E nessa questão do pastoreio e a família, porque aí conciliar também com a família, como é isso? Olha, para mim, eu costumo dizer que foi um dos maiores presentes eu pastorear, principalmente quando se relacionado à família. Porque como cantor, como itinerante, eu só ia na igreja de 8 a 8 dias, numa terça-feira. Quando eu tinha agenda na terça-feira, chegava na quarta, nem eu ia e nem a minha esposa ia com os filhos. Entendeu? Porque a igreja ficava longe e ela não dirigia, não dirige até hoje, entendeu? Ficava mais complicado. E eu já estava vendo meus filhos, na época, a Larissa, que é a mais nova, já cantando música de Beyoncé, meu filho correndo só para fliperama, videogame, entendeu? Para lan house. E eu fiquei preocupado com isso. Foi quando eu falei, Deus, eu sei que isso é o preço de eu ter entregado a igreja. Se o Senhor me der uma outra oportunidade, eu vou voltar a pastorear. Por que eu deixei de pastorear? Porque a gente que quer dar a maior assistência fica preocupado quando um membro reclama da sua ausência, né? E uma irmãzinha da igreja um dia chegou e falou assim, pastor, eu queria um pastor mais perto de mim, eu queria um pastor que viesse dar ceia na minha casa, e eu não era esse pastor porque não tinha tempo. A minha vida, para você entender melhor, meu mundo só começa de meia à tarde. Por quê? Ou eu estou dormindo pela manhã, porque eu orei pela noite, na madrugada, eu tenho uma vida de oração, porque eu aprendi que ministério ele tem que valer a pena. É uma longa história, nós tivéssemos aqui o dia todo, eu ia contar para você. Então, ou eu estou dormindo, porque estava orando, ou então eu estou orando pela manhã. Então, meu mundo só começa, salve um dia que eu tenho que viajar, e não tem mais chegando em casa, eu tenho que fazer isso. Sim. Porque eu aprendi que se você não valer a pena, você fica sendo apenas mais um, e de mais um o Brasil está cheio, né? Então eu preciso subir naquele altar, naquele púlpito, com a unção de Deus, e eu sei que ela só vem através da oração, através do jejum, através da vigília, através da santidade. Não é nem consagração, mas da santidade. Então aí, eu, pelo outro lado, deixava a desejar a questão integralmente estar ao lado dos crentes. Mas tinha um pastor que trabalhava, mas a figura do presidente era uma coisa. Foi quando eu entreguei a igreja. Liguei para o presidente, pedi para ele enviar um pastor, e ele enviou um pastor. Né? Então, aí eu fiquei, nesse tempo, quando eu comecei a ver meus filhos se dispersando, os meninos crescendo longe da igreja, mesmo eu sendo crente, eu ganhando vidas lá fora, salvando centenas de almas, dezenas de almas, mas quando chegava em casa, vi que não tinha aquele apoio espiritual. Aí eu pedi a Deus uma oportunidade. Se o Senhor me der a oportunidade para mim pastorear novamente, eu irei. Então aconteceu um acidente com o irmão do presidente da minha conferência. Com o presidente, o irmão dele, morreu 2 pastores, e uma igreja vagou nesse ínterim, e o pastor falou, você vai ser o pastor de Niquelândia. Eu fui para Niquelândia, fiquei 5 anos, paguei um preço, 330 quilômetros para Goiânia, 270 para Brasília, é a distância de Niquelândia. Tombei um carro, meu Deus. Entendeu? Mas, em contrapartida, as minhas filhas se envolveram no louvor. Fizemos retiros espirituais. Elas se apaixonaram não só pela presença de Deus, mas por almas, pela igreja. O Isane está aqui comigo, ele conhece. Eu quero que a senhora as conheça também, as cantoras Lana e Larissa. Então, minhas filhas se envolveram de uma tal maneira, o meu filho. Eu nunca vi meu filho tanto adorando como eu vi nos retiros espirituais que fazíamos, nos encontros que fazíamos em Niquelândia. Então, quando eu vi a família novamente envolvida na obra de Deus, foi quando eu disse, então eu ganhei. Oh, glória. Então eu ganhei. Então, hoje eles são... É um apoio muito grande. Então, a minha ausência é preenchida por um outro amigo, um pastor. Deus me deu um pastor muito querido, muito esforçado. Ele e a esposa são bênçãos na mão do Senhor. Trata-se do pastor Sebastião e da pastora Sara, que preenche essa falha, essa ausência. Eles não deixam a peteca cair, numa linguagem mais simples. São pastores auxiliares. Auxiliares, é o meu co-pastor. Então, a igreja os ama, entendeu? E fora os outros pastores. Então, eu descentralizei mais de mim, né, as ocupações da igreja, porque eu não preciso de oportunidade.
Eu já sou o líder, eu já sou o presidente. O senhor que dá a oportunidade. É eu que dou a oportunidade. Então, todos eles, os departamentos, é uma igreja organismo, né? Tem departamentos, os departamentos são todos autônomos, eles fazem suas festas, suas confraternizações, e eu fico aqui no controle remoto, abençoando, dando as diretrizes. Claro que tudo está debaixo da minha bênção, está debaixo da minha ordem, da minha permissividade. Mas, as coisas andam com eles, entendeu? E Deus tem abençoado. E meus filhos estão envolvidos e eu tenho ganhado com isso. Isso é uma alegria, né, pastor? Ver os filhos ali envolvidos. E os 3 cantam. Se que o Sadoc, o mais velho, se quisesse, cantava. Canta muito bem, tem uma voz muito bonita, mas não quer ser cantor, quer ser pregador. É advogado, está muito envolvido na faculdade agora. Próximo ano agora, até o meio do ano ele se forma, já está fazendo a segunda, passou na primeira fase da OAB. Mas se quisesse cantar, cantaria. Agora as meninas... Uma hora eu quero que a senhora as escute, as ouça, para você sentir que ela canta melhor do que eu. Eita, se cantar melhor do que o pai, então... Com certeza uma canta. benção, hein? Com certeza canta. Mas o senhor falou de algo aí tão interessante, pastor, da questão do seu momento, né? Porque, assim, o senhor tem a vida bem corrida, viaja muito, é muita agenda, é o ministério... Que graças a Deus, Deus levantou ali um casal, né? Para te auxiliar, mas... e a gente vê que o senhor falou de algo que a gente percebe que muitos perdem isso no meio da caminhada, no meio da carreira ministerial. É a oração, a vida de oração, né? É interessante ouvir o senhor dizer a sua vida ela começa a partir do meio-dia, porque geralmente a madrugada é em oração, é em clamor. E o senhor acredita que alguns ministérios que a gente vê começar e eles não prosseguem é por falta de uma vida de oração? Ou porque, sei lá, falta de compromisso? O que o senhor diz sobre isso? Eu queria que o senhor falasse mais um pouco disso pela experiência que o senhor tem. Certo. Né? Eu tenho 33 anos, como nós já falamos, de ministério, né? Tenho 51 anos de idade. Então, veja bem. Eu nunca tive padrinho. No meu ministério, claro que Deus levantou pessoas para me ajudar, para me estenderem a mão. Mas eu nunca tive... Eu sou o primeiro pastor da minha família. Hoje tem outros. Então eu descobri que se Jesus é a porta, a oração é a chave. Amém. Então não consigo viver sem a oração. Para mim a oração ela é o oxigênio do meu ministério. Se não houver oração, eu não tenho ousadia. É como se fosse... Eu vou usar uma palavra que eu gosto de usar. Como se fosse uma lata vazia. E hoje, nome no podcast, nome no banner, redes sociais, dinheiro, roupa bonita, não dá unção. E o que é unção? A unção, para mim, ela é o poder, ela é a autoridade que Deus te dá, ela é a capacitação. O mesmo Moisés que estava lá no Egito foi o mesmo que libertou o povo. Por que ele não libertou o povo quando estava ainda na casa de Faraó? Porque ele não tinha essa unção, ele não tinha essa visão, ele não entendia isso. Então, se você não entender que a unção, ela é que te dá o poder, a autoridade para você vencer, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça, você simplesmente será mais um. Eu vou lhe contar uma história. Um dia, eu estava em Camboriú. A senhora já ouviu falar de Camboriú, claro, né? Camboriú é um dos maiores congressos, se não o maior congresso de missões do mundo. E naquela fila de cantores, pregadores, para subir lá para o palco para cantar, ou pregar, e eu tive a curiosidade de perguntar para o irmão da mesa de apoio dos cantores que estavam colocando o nome para cantar. Perguntei quantos cantores tem aí. E ele disse para mim, falou, com você é 1070, que é passar até agora. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, é muita gente. É muita gente já inscrita para cantar. E Deus falou comigo que todos são bons. Todos já gravaram. Todos têm talento. Mas eu não estou em busca de bons, estou em busca de excelentes. Glória. Entendeu? Então, Forte. os excelentes, existe um preço para isso. Existe um caminho a ser seguido. E quando é que você descobre que você começa a ser excelente? É quando uma festa ela é tradicionalmente dia 30 de agosto, mas você só tem data 30 de setembro. E a festa é adiada por sua causa. Porque você apenas não quer ser convidado, você é desejado ao seu ministério. Então, isso é excelência.
é quando você pega no microfone e as coisas acontecem. Você sobe no altar e sabe que Deus está com você. E isso que acontece lá no altar, as almas que se convertem no culto, a unção que se manifesta, lá a gente só pega com a mão, mas tudo é ganho aqui. A gente ganha ela na oração. Então não dá para viver sem ela. A questão é que muitos cantores, pregadores, eles só vivem uma questão de promessas, e promessa é um produto. Todo produto que você compra, vá na Coca-Cola e veja, data de validade. Porque Deus, ele faz promessas, e ele é fiel. Então a promessa cumpre. Amém. Agora você precisa ter uma aliança. É mais profundo, né? Porque a aliança, ela não tem emenda. Se tem, ninguém vê. Deus tira você da linha de produção e coloca você na diretoria. Deus começa a revelar coisas para você. Eu não sei se dá tempo, mas eu tive uma experiência para me chegar a esse ponto de aliança. Eu tive uma experiência com Deus. E eu estava aqui no Monte Mendanha. Eu fui lá para ver, né? Não sei se a senhora o conhece. E muita gente, lá em Conde de Vasos. Vaso de Goiânia e do Brasil, vai lá. E eu fui lá para ver. Eu fui apenas disfarçado de crente. Vesti um terninho, estava meio frio. E fiquei lá atrás escondido. Mais um crente me viu, daquele crente fuxiqueiro. E esse crente meu, o cantor Silvan Santos está aqui. E já tem um bom tempo. E eu falei, cala a boca. E ele falou, não tem como, você vai ter que cantar, você vai cantar. E quando eu, antes de segurar ele foi lá para a irmã que estava dirigindo, aqueles vasos mesmo. Aí ele falou, o cantor Silvan Santos está aqui. Então vamos ouvir o servo do Senhor cantando. E tem muito nordestino aqui. Então eu, para os nordestinos aqui, eu sou uma referência. Eu sou uma espécie de Luiz Gonzaga para eles. Quando eles me veem, pronto, aí fala do estado, aí fala da comida típica, que a gente brinca muito das nossas comidas, do nosso jeito de falar. E pronto, eu tive que cantar. E naquela noite, Deus resolveu fazer algo diferente. Desceu uma unção, uma manifestação de glória. Eu não estou falando de manifestação física, só falando de quebranto, de choro, de pessoas chorando, se abraçando. E pronto, entreguei o microfone e depois do culto fomos orar. Saiu cada um para o seu lugar e eu fui orar. A luz estava muito bonita, não dava para ver o rosto nitidamente, mas dava para ver que tinha uma pessoa perto de você. E perto de mim tinha um jovem. E eu ouvi ele orando e ele disse uma palavra. E naquela palavra ele disse apenas essa palavra, mas uma palavra dosada de humilhação, questionamento. Eu não sei se dúvida, mas de muito quebranto, com certeza estava dosada. Ele só disse, Deus, e eu, porque ele viu Deus me usando, eu sabia que era isso. E Deus me levou para ouvir ele orando daquela maneira. E ele perguntou, Deus, e eu? Ele queria saber se valeria a pena continuar orando. Se Deus ainda tinha um plano na vida dele. Se era aquele mesmo caminho certo. Era isso que ele estava querendo. Eu senti esta palavra, essa expressão nas palavras dele. E ele tentou falar a segunda palavra e não conseguiu mais. Chorando, debaixo de muito choro. Aí eu também perguntei, Senhor, e eu? Até quando o Senhor vai me usar? Até quando eu terei sucesso? Aí parece que tem coisas que Deus quer que você fale. Tem perguntas que Deus quer que você faça para Ele. E Deus falou comigo. Deus falou comigo, meu filho, eu não derrubo o homem. O que derruba o homem é o seu próprio pecado, é o seu próprio orgulho. Para mim, o homem vive de sucesso. Deus falou comigo, ninguém tira essa experiência de mim. Eu sei que foi Deus. Porque aquela experiência, um homem natural não poderia tê-la sozinho. E Deus falou comigo, o homem que cai pelo seu orgulho, mas por mim o homem vivia de sucesso eterno. Porque o sucesso de Deus é a sucessividade das surpresas agradáveis de Deus na sua vida. Aí Deus falou comigo, você quer ser eterno? Seu ministério? Faz uma aliança comigo. Meu Deus. Faz uma aliança comigo. Eu quero contar uma história para você, eu vou demorar 20 minutos, 30 minutos, mas quando Deus quer falar com você, ele parece que ele bate um carimbo no seu peito e parece que você já compreendeu tudo. E Deus me fez 6 perguntas. Naquele momento Deus falou assim, mostre-me um homem na minha palavra que fez aliança comigo e ficou esquecido. 2 não, 1. Um homem. Aí Deus me levou à vida de Jó.
Nós sabemos que Jó é o patriarca mais antigo. É o livro mais antigo, porém um dos caras mais viralizados hoje no mundo é Jó. Toda música de Jó faz sucesso. É verdade. Toda música. Quer fazer sucesso, foi uma música de Jó. Eu vou lhe contar uma história. Se alguém tentar te humilhar porque é crente. Essa música, Jorge Binaco compôs há muito tempo. Dizem que estava lá no Criado da Cama, quase 15 anos, porque o nordestino, ele é nordestino, gosta de ritmo, de rima, e a música era meio quebrada, não tinha muita rima, e Rose Nascimento tinha gravado uma música lá, Jesus é a dose mais forte, talvez aqui no centro-oeste, sul, todo mundo entenda essa linguagem, mas lá no norte só ouvia dizer, onde é que Jesus é cachaça, entendeu? Aí ficou assim, e ela pediu uma música, o Jorge Binar mandou essa música enrolada num papel, a fitinha, e quem é do século XX sabe que foi uma das músicas do cristianismo mais cantada. Foi. Se alguém tentar entender, te humilhar porque é crente e crer em Deus, não der ouvidos. O problema não era nem Rose que cantava, era de quem a música era feita. De quem tem aliança. Jó fez aliança com seus lábios para não pecar contra Deus. Todas as suas lutas, todas as suas guerras, mas em nada a Bíblia diz que ele pecou. Quem faz aliança comigo nunca fica esquecido. Deus falou comigo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Está uma presença poderosa aqui. Há uma presença do Senhor aqui. Quem faz aliança com Deus não fica eterno. O problema é que muita gente não faz aliança, vive só de promessa. E promessa cumpre. Promessa é um produto. Porque Deus é fiel. Um dia ela vai cumprir. Agora, aliança não. Aliança ela é eterna. Você começa a entender? Segunda pergunta, Deus falou comigo, me mostre um homem que fez aliança comigo e morreu pobre. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Aí Deus me levou a Abraão. Abraão, até na mentira de Abraão, Deus abençoava ele. Claro que não havia de regra, mas um dia, só para você entender, um dia Abraão chegou e disse para Sara, disse, olha, não diga que tu és minha esposa não, porque esses homens não têm temor, vão me matar por sua causa. Entendeu? Diga que tu é minha irmã. Era uma meia verdade, mas também era uma meia mentira. Ela era esposa dele. E você sabe da história. Mas antes do rei tocar nela, Deus apareceu a ele e disse, toque nela, que vai morrer você e sua descendência. É forte. Abraão entrou com 10 e saiu com 20. O rei deu para ele dinheiro, deu escravos, deu gado, que mandou escolher o melhor da terra, e ainda deu uma porção maior para Sara. Entendeu? Então tem pessoas que olham para quem tem aliança, quem dia olha para ele e fala, vai morrer. Ele sofreu um prejuízo, deu uma cabeçada na vida e não vai dar certo. Agora acabou a vida, daqui a pouco ele levanta lá na frente, maior do que o que estava, porque quem tem aliança não morre pobre. Terceira pergunta Deus fez comigo, falou para mim, me mostra um homem que fez aliança comigo e foi para o inferno. A aliança com Deus, ela te leva a um grau de comunhão maior. Você sabia que Moisés aconselhou a Deus? Parece inconcebível isso. Moisés, um certo dia, falou, mate esse povo. Se o senhor matar, tira meu nome do livro da vida. Pode matar, mas também tira. Porque Moisés sabia que do Egito, passando por Refidim, Asdod, todo o Egito, Mar Vermelho, as águas de Mara, todo mundo temia ao Senhor e já tinha medo do povo, porque sabia que Deus os tirá-la com mão forte do Egito. Agora Deus veio com essa conversa de matá-los. Mate. Aí Deus falou, por que, rapaz? Tu não pecou. Eu não posso tirar teu nome do livro da vida, visto que tu não pecaste. E Deus, Moisés falou com ele, pois é, se o Senhor fizer isso, tire meu nome. Ele falou, então o que tu quer que eu faça? Aí agora há pouco Deus disse para Moisés, o teu povo pecou, mas quando Moisés disse, faz o seguinte, perdoa o teu povo como tu fizer das outras vezes. Aconselhou ou não aconselhou? A intimidade. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, manda que o meu povo se consagre hoje, se santifique hoje, porque amanhã eu farei maravilha. Entendeu? A comunhão com Deus, a aliança com Deus, faz de você a pessoa mais íntima, muda a sua concepção. A aliança com Deus, ela tira você da fila da produção de apenas um funcionário normal, um servo comum, e coloca você na diretoria. Quando eu fiz uma aliança com Deus, eu comecei a receber revelações melhores nas minhas canções. Amém. Eu escutei o Espírito Santo cantar na minha mente. Eu estava na vigília quando de repente começou a cantar e usa-me, Senhor, se as minhas mãos te servem, usa-me. O Espírito Santo começou a me dar mensagens que vieram mudar a vida de pessoas. Ele começou a me revelar as entrelinhas da palavra, que não deu para muito, porque a aliança,
ela te coloca em um patamar mais alto na presença de Deus. A promessa cumpre, mas a aliança permanece. É claro que a aliança, ela te dá direito, mas também é claro que também ela te dá deveres, obrigações. Entendeu? Posso contar algo que aconteceu? Fique à vontade, Eu pastor. estava no hotel, e o rapaz da recepção falou, depois que fez o cadastro, ele perguntou, falou, você quer companhia? Na minha mente era o pregador, né? Podia ficar no quarto com o pregador. Não, por mim tudo bem, não tem problema nenhum. Ele falou assim, eu falei, que hora que ele chega? Ele falou, ele quem? Eu falei, é o pregador que vai ficar comigo? Ele falou, não, se você quiser uma companhia feminina. Eu falei, não, eu sou crente, Meu Deus. eu sou pastor, eu sou cantor da festa. Deu? Ele falou, não, mas aqui tem muitos que vêm. Que tem. Jesus. Só Jesus na causa. Eu, por curiosidade, ele falou, lá no quarto, no criado, tem uns book. Book lá, os catálogos, né? E outra palavra, tem um menu de mulher. E eu fui dar uma olhada. Olha, Meu Deus. de R$300, é até uns quilos. Mas quando começa de 2.000, 2.500, 3.000, 5.000 reais, aí é modelos. Jesus. São pessoas. Mas eu lembrei que Glória a Deus. essa Aleluia. aliança aqui me responsabiliza. Amém. Essa aliança aqui me faz com que eu rejeite tudo e qualquer que seja pratos Amém. que o diabo possa oferecer. Só que quando eu chegar na minha casa, aí eu tenho a minha liberdade com a minha esposa. Amém. Porque ela é a mulher que Deus me deu. A aliança, ela me dá deveres, mas também me dá direitos. Então, quando você faz uma aliança com Deus, você começa... Quem é inteligente faz uma aliança com Deus. O problema é que muitos itinerantes, pastores de igrejas, apóstolos, bispos, não fazem aliança. Ele vive só numa promessa, ele vive só a mídia. E a mídia cansa. A mídia faz com que... acaba, né? Ela quer novidades, não importa seja para te promover ou seja para te derrubar. Entendeu? Ela quer novidade. Agora, a unção, não. Aliança, não. Eu canto música de 32 anos atrás. As primeiras músicas, o Isane está comigo aí, sabe se as pessoas, que se eu não cantar as antigas, pode cantar as novas. Eu aprendi que a vida não é fácil, todo mundo gosta. Usa-me, mas tem que cantar o Nazareno, que é o Nazareno das primeiras. Pessoal que pede que canta o Caminhoneiro, quer que canta o Segundo Encontro, porque são músicas do começo. Porque quem tem aliança não fica esquecido, quem tem aliança não fica pobre. E o que eu vendo, porque eu tenho aliança, o que eu tenho de agenda, você quase não consegue uma agenda comigo, por causa da minha correria. E pouca gente sabe, não precisa de promoção. Eu preciso de aliança. Amém. E pouca gente sabe disso. Então, primeiro, Deus falou comigo, mostra um homem que tem aliança comigo, se quem foi que ficou esquecido. Segundo, um homem que ficou pobre. E terceiro, um homem que foi para o inferno, fez aliança comigo e foi para o inferno. Davi, ele pagou um preço por causa do seu pecado. Mas a Bíblia diz que ele morreu na cama, farto de dias, porque ele tinha uma aliança com Deus. Aí Deus fez a quarta pergunta, falou, por que tem arco-íris até hoje, meu filho? Eu falei, por causa da aliança, Senhor. E por que são benditas todas as famílias da terra, meu filho? É a quinta pergunta. Eu falei, por causa da aliança, papai. E a sexta, por que não faltou sucessor no trono de Davi? Por causa da aliança. Ele falou, a aliança é o segredo. É o segredo. Esse é o segredo. Eu tenho tanta certeza que eu tenho um ministério e pode me dar um microfone onde for. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. Glória a Deus. Entendeu? Isso não é exaltação. Isso não é querer estar acima da média. Entendeu? É porque eu sei do que Deus deu. Eu sei que tudo vem dele, para a glória dele, para a honra dele. E ele deu. E eu fiz uma aliança com ele. Isso tem a ver também com uma intimidade que o Senhor tem com Deus. Você entendeu? Quando você tem aliança, gera um bocado de coisa. Ela te dá direitos, mas também te dá responsabilidade. Então eu não posso ver sem comunhão. Eu não posso ver sem oração. Não posso ver sem santidade. Consagração, eu costumo até, quando eu ensino na igreja, que consagração, ela é um propósito. Quantas das vezes eu me consagrei a semana toda para cantar no final de semana. Mas quando chegou domingo à noite, eu não tinha mais unção. Porque era o propósito. Agora, santidade não é um meio de vida. Santidade é uma vida toda. É uma vida toda com Deus. Às vezes não dá tempo nem de orar. Viu, apóstolo? Não dá tempo nem de ir para o monte. Não dá tempo nem de orar. Chega morto de cansado. Mas chega no culto e as coisas acontecem por causa da comunhão. Amém. Deus falou comigo uma vez. Se tu quiseres santidade, se tu tiveres um poder e unção, seja santo e não só consagrado. Porque tem vezes que não vai dar para orar. Tem vezes que não vai dar para jejuar.
Mas se você for amigo de Deus, se você for santo, as coisas acontecem. Amém. É Amém. forte, forte, viu, pastor? Eu estou aqui, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Pastor, nessas agendas que o senhor atende, tanto aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, fora, né? Porque o senhor está sempre cheio de agendas. Tem alguma delas que marcou, assim, alguma experiência mais forte que marcou o seu ministério? O senhor viu Deus fazer ali algo sobrenatural? Olha, aqui no Goiás eu atendo pouco, mais meio de semana. Mas o que mais me marca são salvação de vidas. Para mim é o maior milagre mesmo, entendeu? Quando pessoas vêm aceitar a Jesus, né? Eu estava cantando numa cidade por nome de Viana, no estado do Maranhão, e lá o Nordeste em si é um povo muito conservador, né? Um povo zeloso, em outras palavras. Já foi um bom tempo isso. Estava cantando e de lá da praça dava para ver um bar. E tinha uma moça, essa moça, a gente observa que ela tinha vida livre, né? Pouca roupa. E enquanto eu cantava, ela veio. Ela foi rompendo a multidão, talvez o pessoal não percebeu, e ela subiu onde eu estava e me deu um abraço. E os obreiros, com aquele cuidado, foi tentar tirar. O Espírito Santo falou, não, deixa. Deixe ela. E eu perguntei, o que você quer? E ela disse, eu quero mudar de vida, quero que você ore por mim. Porque não dá para viver mais a vida que eu estou vivendo. Hoje eu pensei que ia me suicidar. Mas quando eu estava bebendo a última cerveja para me suicidar. Quando ouvi você cantando, e Deus falou no meu coração. Aí eu falei isso para a igreja. Falei, irmão, Deus está trazendo essa mulher para mudar a sua vida. E vamos orar por ela. E eu aproveitei e fiz o apelo. E com ela vieram mais 81 almas para Jesus. Glória. Então isso me marca muito. Né? A salvação de vidas. A unção e para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus, aonde temos ido, eu tenho visto muita manifestação de dons, revelações, cura divina, se não instantânea, mas depois as pessoas contam o testemunho. Eu estava esse final de semana, melhor, na sexta-feira, na cidade de Novo Repartimento, e uma senhora, já uma tiazinha, eu fui lá onde ela estava, pus a mão na cabeça dela e disse, Jesus está te curando agora. E ela sentada ficou na hora das fotos no final. Eu quero te contar um testemunho. Eu, pois não, meu amor, conte. E ela me abraçou e falou assim, eu cheguei trazida nos braços pelas minhas netas, quase não dava conta de entrar, e agora eu tô novinha de novo. Eita, glória! Jesus me curou, me Amém. curou. Então isso marca muito, salvação de alma, cura divina. E eu sou feliz demais, porque Deus nos escolheu e tem aprovado o nosso ministério. Até a finalidade, o propósito é o Senhor entregar os dons e talentos para alcançar almas, para alcançar vidas, né? Eu também costumo dizer que a salvação, ela é o maior milagre que Jesus opera na vida da pessoa. O Senhor pode curar o paralítico, pode curar o cego, pode curar... São milagres tremendos e maravilhosos. Mas a salvação, ela é acima de todos os milagres. Por quê? Porque não se trata só daqui, de estarmos aqui. Mas para onde nós vamos após sair daqui, né? Dessa vida terrena. Está contido naquele versículo que Jesus disse que o vosso fruto permaneça. Então a salvação, ela é... É por isso que a gente está aqui nesse podcast, ouvindo esse homem de Deus, né? Trazendo uma experiência, uma história de vida que realmente tem impactado gerações. Tem impactado gerações, lugares, e é muito, muito maravilhoso ouvir, né, dessa experiência poderosa, né, que o Senhor teve, ali 80 pessoas se entregando a Jesus nessa experiência, porque muitas outras têm rendido aos pés do Senhor. Então a salvação é algo que é fundamental. O Senhor, Ele nos chama para a salvação, e o Senhor, Ele te chama para a salvação. Eu costumo dizer, apóstolo, que claro que tudo que Jesus faz é de primeira. Mas se tivéssemos que classificar milagre, eu classificaria
cura divina, milagre de terceira, batismo no Espírito Santo, milagre Amém. de segunda, Oh, e salvação, milagre de primeira. É Amém. isso. Amém. É forte isso aí. Que eu sou uma pessoa assim, pastor, que eu sou apaixonada naquela palavra que fala sobre o ID. E eu estava acompanhando, tenho acompanhado aí as suas redes, né? A sua história ali nas redes, vendo Deus usando a sua vida. Então a gente tem visto que o Senhor tem cumprido esse ID. E fico maravilhada de ver que esse ID que o Senhor está levando, que o Senhor está cumprindo na terra, não só em busca de venha a nós, né? Essa questão de promessa se cumprir, mas essa aliança. Porque essa aliança, nos dias de hoje, a gente vê que está raro. As pessoas não têm levado a sério essa questão do evangelho, da santidade, da aliança com Deus, como o senhor disse, né? Na aliança o senhor tem direitos e tem deveres, né? E muitas das vezes tem pessoas que elas torcem isso. Elas acham que aliança é só direito. Só me dá o vem a nós. Mas o dever de quê? O dever de ter uma vida consagrada. O dever de ter uma vida santa no altar do Senhor. Porque quando isso acontece, de fato acontece o que tem acontecido na sua vida, pastor. O Senhor está aí levando a palavra e está colhendo os frutos. Né? Falar de frutos, apóstola, na aliança, às vezes você nem vai colher. Quem vai colher são seus filhos. Descendência. Descendência. Eu estava um dia na nossa convenção geral das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, e naquela ocasião eu estava na fila. Não sei se a senhora já conhece. Bispo Manuel Ferreira. Estava o pastor Zé Wellington chegando também. Zé Wellington, na época, era o presidente das Assembleias de Deus Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Estavam nossos presidentes regionais para tirar uma foto com o neto de Gunavingre. Eu acho que aquele rapaz nunca ganhou almas, mas era neto de quem? De alguém que plantou o evangelho no Brasil. Entendeu? Então, a aliança, o que você planta hoje, às vezes nem você vai colher, são seus filhos. Mas vale a pena, porque a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas também a herança daqueles são abençoados daqueles que temem ao Senhor e que observam a sua palavra. Salmo 112. Amém. Aqueles que temem ao Senhor, a Bíblia diz que a sua descendência será rica na terra, será grande, será gigante, será abençoada na terra. Então, vale a pena. São coisas que você faz hoje, às vezes você morre e não sabe do que seu nome será. Vocês pensam, João Batista foi decapitado, mas ele não sabia que hoje teria denominações com seu nome. Não sabia que teria cidades com seu nome. Paulo foi morto na prisão, mas ele não sabia que teria cidades, teria capitais, teria edições de Bíblia com seu nome. Entendeu? Era apenas mais um prisioneiro. E hoje Paulo ele não tem nenhum apologeta, nenhum exegeta, não tem nenhum teólogo que não o respeite. É verdade. Entendeu? Mas ele não sabia. Então, o que ele plantou, o que ele viveu com Deus, ele está no céu. Entendeu? Então, hoje, tem coisas que você pensa que não vai. Pensa que vai ficar por aqui mesmo. E tem pessoas colhendo por aqui mesmo. Mas tem outras que não, que vão morrer e a sua descendência vai ficar usufruindo. Hoje, meus filhos, quando chegam aqui, não, o estado de Goiás não tem um nome, mas o referencial que somos no norte e no nordeste. Quando eu vou com meus filhos, você vê o carinho do povo com os meus, porque são meus filhos, porque foram tocados pelo meu ministério. E automaticamente isso abrange também a nossa família. Então é muito gratificante. Tem luta, tem guerra, mas também é muito gratificante porque eu sei que estou envolvido no melhor negócio da terra, que é levar a gente para o céu. Amém. Luta tem muita, né, pastor? Porque tem pessoas também que olham e vê, o pastor Silvan Santos, na agenda tal, no lugar tal, mas ninguém sabe o que ele vê nossas vitórias, mas não viu o que foi a nossa nos bastidores ali, né? Para chegar até aqui. Mas maior é a vitória, né? Com certeza. E falando em filhos,
Vamos ouvir um pouco sobre a esposa, né? A sua amada. Ela é uma pessoa que com certeza deve apoiar muito o seu ministério, né? O senhor viaja muito, atende as agendas e ela está sempre ali na intercessão. Fala aí do casamento. Quando foi esse casamento? Quantos anos de casamento? Casamos em Conta um pouco de 95. história aí. Vai o quê? Completar 28 anos, ano que vem, 24 anos. 24. Não, para aí. Me ajuda a fazer essa conta aí. 95. 95. Ixi, agora. 90, aí é 23, 28. 28 anos. 28. 28 anos de casado. Minha esposa é muito tímida. Ela é aquela tipo de pessoa que é como sal. Ela não aparece, né? Mas bota gosto em tudo. A gente entende que se não é a companhia da esposa, as coisas também não fluem, né? Como diz, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então ela é muito calada, muito recatada, ela se envolve pouco na igreja, mas é uma pessoa que você olha para as irmãs, diz isso, né? Quando olha para ela já traz uma paz. Glória. Porque ela tem paciência de cozinhar pedra. Olha que bênção. Então, para mim é o suficiente. Deus tem levantado outros vasos que fazem na igreja, né, as atividades e não tem deixado de desejar. E ela fica na dela, cuidando mais de mim do que propriamente lá na igreja. Amém. Yeah. Mas ela sempre fica, quando o senhor está nas agendas, ela sempre está lá na igreja. Tá, não, está assim. Sempre de olho ali. Apaixonada pelos filhos, né? Pela igreja. É uma mulher mais dedicada à família, cuidar da família. Ela vê tudo, né? Vê tudo. Coisas que eu não vejo, ela diz, olha, está acontecendo assim. Olha, eu acho que tu tem que fazer assim. Vamos fazer assim. O pessoal nem sabe, né, das ideias que ela dá, mas ela dá. Ela fica lá, ela não aparece, ela não quer aparecer, mas ela tem o dedinho dela por trás da administração. Sempre dando os toques ali, né? Verdade. Isso é bom, é importante, né? Esse apoio aí da família. Mas eu vejo que, então, o senhor está sempre uma vida ativa, levando a palavra, a sua esposa mais ali cuidando mesmo da família, né? Então, mas ainda assim, um casamento abençoado, né? Bem temperado, bem cheio de diálogo, bem resolvido. Eu abençoo cada um na sua parte, né? Enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, ela está em casa, cuidando dos filhos, entendeu? A sua timidez, a sua forma, simplesmente é a sua natureza, é o seu jeito, mas ela é uma esposa autêntica, abençoada e presente de Deus para a minha vida. E ali a igreja? E a igreja, a visão é aquela visão da Assembleia mesmo, raiz. Ela tem um upgrade. Tem a nossa igreja, ela tem a mentalidade mais aberta. Mas nós somos filhos da igreja Assembleia de Deus tradicional lá do norte. Do norte. Mas a minha igreja, que eu pastoreio, a gente tem um pouco mais adoração, um pouco mais dinâmica, Deus, mais telão, mais louvor, adoração. Ela é um campo, Veiga Jardim. Veiga Jardim, o nosso campo fica lá. Nossa igreja é ADVEJA, o nome que é Assembleia de Deus do Veiga Jardim, ligado a CIMAR de Sete, que é uma convenção da Assembleia de Deus ligada a CGADB. Mas é uma igreja que prima muito pelos bons costumes, pela doutrina, entendeu? Mas não somos legalistas. Nós entendemos que a graça é maior do que a lei. E tem dado certo. Nós estamos vivendo um momento de crescimento de maneira muito maravilhosa. Tem muitas pessoas agregando comigo, eu quero compartilhar com a senhora. Deus usou um vaso por esses dias, um vaso muito autêntico. E me falou algo que já estava no meu coração. Eu acredito que ano que vem nós vamos fazer muitas alianças, porque Deus falou comigo que eu serei um porto seguro para muitos ministérios e corações feridos. Eu acredito que muitos pastores que são pastores, mas não têm pastor, irão unir conosco. Já está acontecendo. Amém. Já está acontecendo e eu sinto esse chamado. Eu vou fazer um chamado. Eu não fiz ainda uma live no meu Instagram chamando o povo de Goiânia para isso, porque nós temos muitas igrejas que não são ligadas a ministério. Eu vou chamá-los para uma aliança, para ligar ao nosso campo e automaticamente, quem sabe, ligar à convenção e debaixo da nossa cobertura espiritual, porque todos aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual, para a honra e glória do Senhor Jesus, têm vivido momentos novos. Amém. Eu estou falando de vida financeira, vida espiritual, vida ministerial. Todas as áreas. Todas as áreas têm mudado. Então, por que não compartilhar o que Deus me deu para outras pessoas? Amém. Entendeu? E Deus, isso já estava no meu coração, e Deus usou um vaso agora, confirmando
isso que já estava no meu coração. Quando Deus fala, ele sempre traz a confirmação, né? Traz. Através de algum vaso, de alguma forma, Deus fala. E essa questão de cobertura espiritual é uma coisa muito necessária, né, pastor? É muito necessário porque a gente vê muitos líderes, pastores feridos. E a ponto de desistirem do chamado do ministério, né? Um dia Davi, ele vestiu a éstola sacerdotal, ele consultou ao Senhor. Um dia Davi tocou a sua harpa e o demônio se afastava de Saul, mas houve um dia que ele precisou ser ministrado. Houve um dia que ele fez uma loucura e precisou do profeta Natan ir lá e repreendê-lo. Então, todo líder precisa de uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Se não tiver autoridade espiritual sobre a sua vida, ele uma hora, ele não vai dar conta de agir sozinho. Ele precisa ser ministrado, não só ministrar. Ele precisa de alguém. Há dias, apóstolo, que eu estou em casa, e um amigo meu passa na rodovia, e diz, você está em casa? Eu estou. Posso almoçar com você? E eu penso que ele quer apenas comer minha boia, minha comida. Mas quando eu chego lá, uma palavra que ele diz, refrigera minha alma. Eu tenho um presidente sobre mim. Tem coisas que eu dirijo a igreja, dou as diretrizes aqui, os membros estão abaixo de mim, mas tem situações que eu tenho que ligar para o meu presidente. Presidente, o que o senhor me diz sobre isso? Ele me dá uma diretriz e eu sinto que há uma unção de Deus naquela palavra. Então ninguém pode viver sem autoridade espiritual. Não dá certo. Pode observar todo pastor, todo bispo, todo apóstolo que vive sem uma direção espiritual. Daqui a pouco, ao invés de um sucesso, ele atinge um fracasso, porque tem que ter uma cobertura espiritual na vida dele. E eu estou sentindo Deus estar nos direcionando para isso. Amém. E fala um pouco mais sobre essa questão do que o senhor está sentindo agora e foi confirmado de trazer líderes, no caso da cobertura espiritual apenas ou filiar ao seu ministério esses líderes. Quando a gente fala de... Tem alguém falando com você ali. Amém. Ela está dizendo o tempo ali, né? Está sempre mostrando o tempo. Ela é aqui, fica ali, ó. Cutucando. Eu acredito assim, que a aliança ela deve ser feita quando há uma legalidade, né? Quando há uma filiação. Por exemplo, eu tenho filhos espirituais no Brasil. Eu tenho um filho aqui em Anápolis que ele é um amor. Você olha para ele, você tem uma impressão, porque ele é aquele barba de... Como é que chama aquele tio de barba? Lenhador. Lenhador. Não, mas ele é um amor. A senhora precisa conhecê-lo. Você olha para ele, aquela cara dele de skinhead. Mas ele é adorável. Entendeu? E ele congregava com a gente, mas como lá fica numa outra jurisdição do nosso presidente, o pastor de Anápolis, eu falei, olha, você não tem que ser congregação minha, não. Você vai ter que abrir teu ministério. E ele abriu. Então passou o tempo e ele um dia foi de novo. Ele e a esposa foi chorando na igreja. Falou, pastor, tudo bem, não vou ficar afiliado ao senhor não, mas o senhor tem que ser meu pai espiritual. Você tem que estar debaixo da sua cobertura, porque depois que eu saí, comecei a tomar prejuízo demais. Olha. Quando eu o encontrei, estava vendo uma desilusão, estava vendo... Desculpa a falta de ética, debaixo de cobertura espiritual que não tinha a mesma unção. E eu fui ensinando ele, fui ministrando sobre a vida, mostrando o caminho da prosperidade, os princípios, porque Deus é Deus de princípios. É verdade. Fui mostrando os princípios e ele foi obedecendo e as coisas foram mudando. E ele, por um momento, pelo fato de estar lá, ele procurou outra cobertura e Deus não aprovou. Então, desculpa, mesmo não estando filiado a mim, congregacionalmente falando, mas espiritualmente, aquela cobertura espiritual, ele está. E quem sabe, a gente pode fazer isso, né? Com muita gente, eu sinto isso. Amém. Goiânia precisa disso, sabe? Precisa. Tem muitos ministérios, e tem muitos homens de Deus, e se eles entenderem o plano de Deus na minha vida, para a vida deles, eu acredito que Deus vai abençoar muita gente. Amém. Entendeu? Os que desejarem filiar, sim. Os que não desejarem, fica só com a cobertura espiritual. Parceria nunca é demais. Amém. Porque às vezes você vai fazer uma aliança e passar patrimônio, não é a visão. Ninguém quer fazer isso, nem eu tenho esse interesse. Não é o porquê fazer. Não tem. A intenção é abençoar espiritualmente mesmo. Amém. Viver junto. Caminhar junto, né? Acredito que juntos podemos fazer algo maior para Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor deixasse para esse povo que nos assiste uma palavra, algo que venha levantar aquele que está abatido. Deixa algo para essas pessoas que vão estar aí, que estão assistindo a gente.
gostaria que o senhor falasse algo. Amém. Olhando aquela câmera ali. Amém. Você que está assistindo a gente, eu vou te dar uma palavra. Tudo que você fizer, ou nada do que você faça, vai mudar a Deus em relação a você. Por quê? Porque Deus te amou antes que você era o que você já é hoje. Eu sei que hoje você pode ser uma pessoa difícil de se lidar, mas você era bem pior do que hoje. Mas mesmo assim, Deus ama você, amou você a ponto de dar o filho dele para morrer na cruz por você. Então, você não vai conseguir mudar Deus em relação a você por nada que você faça. Agora, se você mudar a você mesmo, se você orar mais, se você jejuar mais, ler mais a Bíblia, for mais santo, for mais consagrado, então quem vai mudar não é Deus com relação a você, é você com relação a Deus. Porque Deus não sofre nenhuma mudança, nem sombra de variações. Isso explica porque quando eu oro mais, eu vejo mais. Eu tenho mais autoridade. Quando eu jejuo, eu começo a entender mais as coisas divinas. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais perto de Deus para entender e divulgar a sua palavra, eu fico. Então não foi Deus que melhorou. Foi eu que melhorei. Deus, ele não precisa mudar. Porque Deus não sofre nenhuma mudança. Agora você precisa mudar. Às vezes você está aceitando o seu fracasso. Você está aceitando a sua situação. Você está aceitando o jeito que você é. Você está aceitando a mesmice, uma vida medíocre que você está vivendo, derrotista que você está vivendo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você mude. Então, a partir de hoje, tome decisões. Porque se você não lutar pelos sonhos que você tem, um dia alguém vai trabalhar você, pagar você para trabalhar pelos sonhos dele. Então mude você, porque você nunca irá além dos seus sonhos, tá bom? Deus te abençoe. Oh, glória, que palavra poderosa. E eu quero estar aqui agradecendo a todos que nos têm acompanhado nesse podcast. Palavra diferente, um jeito diferente de levar a palavra. E eu quero agradecer a você, continue com a gente aí. Estamos aqui levando o Evangelho. E agradecer pastor Silvan Santos, com tanta correria, com tanta agenda, mas nós conseguimos aí. Ela está quase saindo para outra agenda, né? Então eu quero agradecer ao senhor, né, por essa disposição. Uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Vejo uma pessoa simples, uma pessoa de Deus, um homem muito usado. E hoje eu me senti assim muito feliz e fui muito edificada com a sua presença. E eu tenho certeza que todos também estão sendo e serão edificados com essa palavra poderosa, com essa experiência maravilhosa. E eu queria hoje, é inédito aqui no podcast Palavra Diferente, encerrar com uma oração. Amém? Pai, graças te damos. Quero te agradecer pela vida do pastor Silvan Santos. Essa figura, Pai, que o Senhor tem usado com poder, com autoridade. E o Senhor manda te falar, pastor, que muito mais o Senhor vai vivenciar. Aleluia. O Senhor manda te falar que tem se agradado do teu chamado, tem se agradado do teu coração. Aleluia. E o Senhor manda te falar que até 90 dias o Senhor, pastor, vai contemplar um grande milagre. Oh, aleluia. Ah, de que ouve a sui, de couve aramanai. Glória a Jesus. E o Senhor manda te falar que Ele tem cuidado de ti, tem cuidado dos teus. E grandes são os livramentos que Ele tem te dado. E Deus fala que a chave, ela vai virar. Ribiaço e decouve aramanai. Este ano de 2024, o Senhor vai contemplar grandes milagres ministeriais. Ribiaço e declamanai. E grandes milagres materiais também. Porque o Senhor tem para ti dupla honra na terra. Assim o Senhor Deus manda te dizer. Pai, graças te damos por este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja Amém, pastor. Que Deus o Amém. abençoe. Que viu? maravilha. No final, quem saiu ganhando foi eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe o Senhor. E até o próximo. Ah, não, dá o seu abraço aí, né, pastor? Dá um abraço aí para a turma. Obrigado, apóstolo Lília. Obrigado a todos, todo nosso internauta, toda a equipe aqui de produção. Deus abençoe vocês.
Viu? Obrigado pelo carinho de todos aí. O nosso Instagram, segue lá Silva Santos nas redes sociais, Facebook. Ainda usa Facebook ainda? Usa, então usa. Vai lá no YouTube. Lá no YouTube, procura Silva Santos lá, tem tudo. TikTok tá estourado, né? Se for agendar, corre. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Um abraço, obrigado. Viu? Obrigada. Obrigada, Isabela. O assessor que está aqui, toda essa turma aí. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Ô, glória. Tchau, tchau.